Acordei na unidade de terapia intensiva com o crânio fraturado. Ao meu lado, minha esposa e um estranho que dizia ter me salvado. 3 semanas antes, tinha visto o carro dela num hotel. Agora, este herói sabia demais sobre a minha vida. Aquele acidente não podia ter sido uma coincidência. Tinha de haver um motivo. Chamo-me João Freitas, tenho 40 anos, e durante 20 anos, construí uma das empresas de logística mais sólidas de Lisboa. A minha vida era minha empresa, a minha esposa, Sofia, e os nossos filhos, Miguel, 16 anos, e Inês, 12 anos. Eu era o alicerce, o homem que voltava para casa cansado, mas orgulhoso. Na noite do que chamaram de acidente, eu voltava de Évora. A autoestrada escura à minha frente, o silêncio no carro. Tinha ligado a Sofia, mas a resposta dela foi seca, apressada. Há meses que as coisas estavam estranhas entre nós. De repente, as luzes. Um SUV preto. Um desvio brusco, o ruído ensurdecedor do metal. E a escuridão. Quando abri os olhos, estava deitado no branco opressor de um hospital. O corpo parecia uma máquina variada. Fiquei inconsciente por 2 dias. A enfermeira disse que Sofia estava com um senhor que ajudou no local. Um nó frio formou-se no meu estômago. Momentos depois, Sofia entrou. Vestida impecavelmente, como se viesse de uma reunião de negócios, não de visitar o marido nos cuidados intensivos. O toque da mão dela na minha pareceu falso. Atrás dela, o homem, alto, confiante, num fato caro. Este é Ricardo Matos, disse Sofia, a voz um pouco demasiado alegre. Ele testemunhou o acidente, ficou contigo e veio na ambulância. Ricardo apertou-me a mão, logo a retirando quando viu que eu não conseguia corresponder. Havia um vazio frio nos seus olhos. Dizia-se sortudo por estar vivo, mas algo nele, a forma como Sofia se colocava perto dele, a familiaridade no meu nome, acendeu um alarme. Ricardo arranjou uma desculpa sobre um negócio urgente e saiu. Antes de ir, apertou o ombro de Sofia num gesto demasiado longo. Há quanto tempo ele está cá? Perguntei. O medo. Viu cintilar no rosto de Sofia. Ele tem sido um apoio incrível, respondeu, evitando a minha pergunta. Não sei o que teria feito sem ele. As minhas suspeitas aumentavam a cada batida do coração. Peguei no meu telemóvel, o ecrã rachado, mas funcional. Percorri as mensagens e encontrei um rascunho de texto que nunca tinha enviado para Sofia. Temos de falar sobre o homem que vi contigo no Hotel Tivoli. A memória atingiu-me como o carro que me tinha derrubado. 3 semanas antes, o Mercedes de Sofia no estacionamento do Tivoli. Ela dissera que estava num jantar de amigas. Mas depois, eu tinha visto um homem a sair, e Sofia a segui-lo. O homem era Ricardo Matos. Naquele momento, na cama do hospital, compreendi a verdade sombria. O acidente não tinha sido um erro de percurso. Eu tinha estado prestes a confrontar Sofia sobre o seu amante. O amante que, por coincidência, apareceu no local do acidente. Eu sabia que não podia confrontá-la ainda. Tinha de sair daquele lugar. Tinha de arranjar provas. Aquele homem, Ricardo, não me tinha salvo. Ele tinha tentado acabar com a minha vida. E eu não ia permitir que ele e Sofia ganhassem. Portugal, o acidente que abriu meus olhos. Parte 2. O despertar do predador e o rastreio da traição. Consegui a alta hospitalar na manhã seguinte. A dor era um companheiro constante, mas a necessidade de escapar daquele ambiente sufocante era o meu único foco. Liguei a Tiago, o meu amigo de confiança. Ele veio de imediato. Eu tinha de sair dali para começar a lutar. Quando Tiago me ajudou a entrar no seu carro alugado, ele foi direto. A tua esposa com um tipo qualquer no local do acidente não me parece bem, João. Desembucha. Eu revelei a suspeita fria. A Sofia está a ter um caso com o Ricardo Matos. Vi-os num hotel há 3 semanas. E acho que o meu acidente não foi acidente. A minha intuição gritava, o amante da minha esposa podia ser o responsável por me ter atirado para a UTI. Primeiro, provas, respondeu Tiago, com a sua habitual pragmática.
Não podes ir para a guerra com uma simples suspeita. Chegamos à casa e o Mercedes de Sofia não estava lá. A casa parecia deserta, apenas as mochilas dos miúdos sinalizavam a sua presença. Nenhum aviso de Sofia sobre onde estava. O silêncio da casa era ensurdecedor, amplificando a traição. Eu sabia que a minha vida, a minha empresa, tudo que construí durante 2 décadas, estava em risco. O homem que eu era antes do acidente teria confrontado Sofia, mas o choque tinha me tornado mais frio, mais calculista. Se ela queria jogar, eu ia jogar para ganhar. Sofia chegou mais tarde, carregada de sacos de compras de luxo. A sua surpresa por me ver em casa era forçada. Perguntei-lhe onde tinha estado, e a resposta evasiva, o nervosismo nos seus movimentos, confirmaram as minhas suspeitas. Temos de falar, eu disse, e a sua mão parou no frigorífico. Sobre Ricardo Matos. Ela reagiu com a tática do espanto, depois da agressão. Ele ajudou a salvar a tua vida, Dan. Estás a delirar por causa da pancada na cabeça. Mas eu mantive o tom calmo e firme, exigindo a verdade sobre o seu consultor de negócios. Ela tentou a história de networking e reestruturação corporativa, mas eu mostrei-lhe o rascunho da minha mensagem não enviada, o aviso que eu estava prestes a enviar-lhe na noite do acidente. Vimos-te no Hotel Tivoli há 3 semanas. O rosto dela perdeu a cor, mas ela recuperou-se rapidamente, virando o jogo contra mim. Estiveste paranoico durante meses. O acidente afetou-te. Foi a sua defesa final. Sai de casa, eu ordenei, a voz baixa, mas firme. Fui implacável. Tens 30 minutos para fazer as malas. 15 minutos depois, ela saiu, furiosa. Vais arrepender-te, sibilou. O arrependimento seria dela. Quando Miguel e Inês chegaram à casa, eu estava sozinho. Inês chorou e eu acalmei-a com uma mentira suave sobre a mãe precisar de espaço. Miguel, no entanto, viu a verdade. Estão a lutar? É por causa daquele Ricardo. Não pude mentir ao meu filho. Sim. Eu penso que sim. A raiva e a dor no rosto de Miguel eram evidentes. Ele disse que a odiava, mas eu exigi que ele fosse forte. Eu precisava dele para me ajudar a proteger a Inês. Tiago voltou com o seu laptop. Encontrei mais coisas sobre Ricardo Matos. O homem era um demolidor de lares profissional, o CEO de uma consultora que se especializava em otimização de ativos matrimoniais. Ele ajudava a esconder bens, a criar empresas de fachada, e tinha sido processado várias vezes, resolvendo sempre fora do tribunal. Tiago confirmou que ele exigia um contrato mínimo de 6 meses. A Sofia estava a planear isto há muito tempo. O pior veio a seguir. Tiago tinha falado com um contato na área de reconstrução de acidentes. O relatório da polícia indicava uma transferência de tinta preta no meu veículo. Ricardo Matos conduzia um Range Rover preto. O meu mundo estremeceu. Ele atirou-me para fora da estrada. Não tinha sido um acidente, mas sim uma tentativa de homicídio planeada pelo amante da minha esposa. A guerra era real. Eu tinha de agir de imediato para proteger a minha empresa, a Reynolds Medical Solutions. Não ia permitir que a Sofia e o Ricardo me tirassem aquilo que eu construí. A minha vingança seria legal, mas devastadora. A dor física era secundária, a adrenalina e a raiva fria eram o meu combustível. Na manhã seguinte, ignorei as dores e exigi que Tiago me levasse para o escritório. A minha empresa, a Freitas Logística, era o meu legado, o alicerce financeiro dos meus filhos. Eu tinha de garantir que ela estava à prova de balas antes que Sofia e Ricardo fizessem o seu próximo movimento. No escritório, a minha equipe de gestão estava tensa. A minha ausência repentina, a minha aparência fragilizada, a ausência de Sofia, a minha diretora de marketing, criaram um ambiente pesado. Eu mantive a cabeça erguida. Tive um grave acidente de carro. Vou demorar a recuperar, expliquei. Mas a empresa não vai parar. Preciso que trabalhem com o Tiago, que está agora a gerir temporariamente as operações. A primeira ação foi mudar todas as senhas de acesso. Tiago,
com seu conhecimento em segurança informática, instalou software de monitorização nas contas de e-mail e nos computadores de Sofia, procurando qualquer comunicação com Ricardo Matos. Eu precisava de saber o que eles sabiam e o que planeavam roubar. Eu sabia que a nossa empresa dependia da minha assinatura. A Sofia, como diretora de marketing, tinha acesso a dados de clientes e know-how, mas não tinha poder de decisão sobre as finanças. Contudo, ela tinha um conhecimento íntimo das nossas finanças pessoais. Se o Ricardo era um demolidor de lares profissional, ele iria atacar o meu patrimônio matrimonial. Entrei em contato com a doutora Elisa Ferreira, uma advogada de família em Lisboa, conhecida pela sua abordagem impiedosa em casos de divórcio complexos. A reunião com ela foi curta e direta. Eu revelei a traição, as minhas suspeitas de tentativa de homicídio e o envolvimento de Ricardo Matos. A doutora Elisa não pestanejou. O divórcio será litigioso e sujo, João. Mas se provarmos que ele a incitou a uma ação criminal, a posição dela desaba. Vamos bloquear todos os ativos conjuntos e criar uma holding para proteger a empresa imediatamente. Enquanto a doutora Elisa trabalhava na blindagem legal, Tiago e eu concentramo-nos em Ricardo. As suas atividades nos últimos meses revelavam um padrão sombrio: casais de alto poder econômico, divórcios repentinos, e sempre o cônjuge traído a perder uma fatia substancial do patrimônio. Ele ataca o patrimônio e o negócio. A empresa é o teu alvo, João, disse Tiago. A Sofia conhece os nossos fornecedores e clientes de topo. Ela pode tentar roubar a carteira de clientes ou vender dados confidenciais. Eu precisava de saber quem era o Ricardo Matos, para além da sua fachada profissional. Tiago usou os seus contactos para obter mais informações. Descobrimos que Ricardo estava envolvido numa série de empresas de fachada em Macau, usadas para lavar dinheiro e esconder bens. A sua consultora era pouco mais do que um shell legal para extorsão profissional. A nossa investigação deu um salto quando Tiago descobriu uma fatura recente de um detetive privado no e-mail corporativo de Sofia. Ela não usava o e-mail pessoal para nada sério. A fatura estava ligada a um detetive particular de Setúbal, chamado Vitor Alves. Sofia tinha-o contratado para me seguir e recolher provas para o divórcio. Ela estava a armar-me, João, disse Tiago. Ela precisava de algo para justificar o divórcio, para te denegrir, para acelerar o processo e apanhar-te de surpresa. Isto era um presente. Se ela o estava a usar para me seguir, ele tinha de ter provas. E se ele tinha provas, eu podia obtê-las primeiro. Mas havia um detalhe mais perturbador. Tiago rastreou uma transferência de dinheiro recente, uma quantia significativa, da conta conjunta para uma conta anônima. A transferência fora feita por Sofia, poucos dias depois do meu acidente. Era muito dinheiro, e o objetivo era claro: pagar pelo silêncio ou, pior, pagar pelo ataque. Isto é uma prova de que ela estava envolvida no planeamento, ou pelo menos tentou encobrir o custo, comentei, sentindo um arrepio na espinha. Não temos o beneficiário, João. É uma conta com sede numa ilha. Mas temos um nome, Vitor Alves, declarei. O detetive particular. Ele é o nosso alvo agora. Ele é a nossa peça de xadrez mais importante. Ele estava a trabalhar para ela, e ele sabe tudo. Eu vou encontrá-lo, Tiago. E vamos virar a mesa. Eu saí do escritório, exausto, mas com uma determinação renovada. Eles tinham planeado a minha ruína, mas eu acabaria por expor o esquema. A batalha pela minha vida e pela minha empresa ia ser travada no tribunal, mas as provas seriam obtidas nas sombras. Vitor Alves, o detetive particular de Setúbal, era a minha prioridade. Ele não era apenas um alvo, era o elo que ligava Sofia e Ricardo à tentativa de homicídio. Com a informação nas mãos, eu podia garantir que a minha vingança, estritamente legal, seria completa. Tiago e eu fomos para Setúbal. O endereço do escritório era um prédio antigo e sombrio. A porta estava trancada, coberta por um aviso de despejo. A vizinhança confirmou a minha suspeita: Vitor Alves tinha desaparecido há dias. A intuição era certeira: Ricardo Matos tinha se mexido primeiro. Ele devia ter percebido o perigo que o detetive representava. Não podia perder tempo. Voltamos para o carro e a investigação aprofundou-se.
Vitor Alves, um devedor crônico, era previsível. O seu último rastro digital era uma transação numa bomba de gasolina em Azeitão, a 100 quilômetros de Lisboa. Azeitão, no caminho de Évora, onde eu estava na noite do acidente. Era a confirmação de que ele me estava a seguir e a reportar a minha localização. A chave para o encontrar era o dinheiro. A transferência anônima que Sofia tinha feito dias após o meu acidente. Tiago conseguiu ligar a conta bancária de destino a uma caixa postal, e essa caixa postal a um pequeno barco de pesca reformado, ancorado no porto de Sesimbra. O barco, o Nereida, estava registrado numa entidade offshore ligada a Ricardo Matos. O detetive não tinha fugido, ele tinha sido escondido e estava a ser silenciado. Ricardo estava a protegê-lo para proteger-se a si mesmo. Ele não vai arriscar que Vitor fale, afirmei, sentindo a adrenalina aumentar. Ricardo escondeu-o no barco. Agimos ao cair da noite. Sesimbra era uma cidade pitoresca, mas o porto era uma confusão de embarcações escuras. Encontramos o Nereida. Um pequeno arrastão, que cheirava a maresia e abandono. Tiago ficou na doca, um sentinela silencioso, enquanto eu, ignorando a dor lancinante na minha perna, subi para o convés. A porta da cabine estava entreaberta. Um som fraco veio de dentro. Empurrei a porta e entrei. A cabine era escura e claustrofóbica. Vitor Alves estava lá, pálido, desgrenhado, deitado num colchão sujo. As garrafas de álcool vazias confirmavam a sua miséria. Ele não estava ali por opção. Vitor Alves. A minha voz era calma e controlada. Ele olhou para mim, e o reconhecimento deu lugar ao pânico puro. Como é que me encontrou? Não foi a Sofia que te encontrou. Fui eu. A tua patroa é previsível. O Ricardo é que foi negligente, respondi, avançando para ele. Expus a sua situação, sei que foste contratado pela Sofia para me seguir. Sei que estavas na autoestrada na noite do meu acidente, a comunicar a minha posição. E sei que o Ricardo te está a pagar para estares aqui, escondido. A negação dele foi fraca. Eu ofereci-lhe a única saída, eu posso dar-te o dobro do que o Ricardo te está a pagar e proteção legal. A minha advogada pode garantir que tu te tornes uma testemunha-chave, não um cúmplice na tentativa de homicídio. O medo era mais forte do que a lealdade. Ele cedeu. Eles têm vídeos. A Sofia gravou os encontros com o Ricardo para se proteger. E eu gravei o que vi na autoestrada. O Ricardo disse que me faria desaparecer se eu falasse sobre o que aconteceu. A respiração falhou-me. Onde estão essas provas? Ele apontou para um saco de desporto, escondido sob o beliche. Eu peguei no saco. Lá dentro, encontrei um tablet e vários pendrives. O meu jackpot. Agora, Vitor, tu vais fazer uma coisa para mim, eu disse, sem rodeios. Vais ligar a Sofia. Vais dizer-lhe que tens tudo e que queres o resto do dinheiro. Vais exigir encontrá-la no escritório dela amanhã, sem o Ricardo. O meu plano final estava em andamento. Eu tinha a prova irrefutável da sua infidelidade e da sua cumplicidade. Agora, eu tinha de a confrontar no seu próprio território e forçá-la a admitir o seu crime. A justiça não se faria apenas no tribunal, far-se-ia na total e pública exposição da sua traição. Eu tinha as provas. O tablet de Vitor Alves guardava a verdade, vídeos de Sofia e Ricardo Matos e encontros secretos, e o mais crucial, a gravação de áudio da noite do meu acidente. Eu ouvia a voz fria de Ricardo a descrever como me tinha empurrado para fora da estrada. A voz nervosa de Sofia a perguntar se estava tudo tratado. A cumplicidade dela era inegável. Na manhã seguinte, a minha advogada, doutora Elisa Ferreira, preparou a emboscada. Ela alertou a polícia judiciária para um encontro relacionado com extorsão no meu escritório. Não lhes dei todos os detalhes, mas o suficiente para garantir que estariam por perto. O meu escritório, no coração do Parque das Nações, tornou-se o palco do meu ato final. Tiago garantiu que o sistema de videovigilância da sala de reuniões estivesse a gravar em alta definição. Sentei-me à mesa, o saco de desporto com o tablet no chão, fora de vista.
A dor física era quase insuportável, mas o propósito dava-me uma clareza gelada. Sofia chegou pontualmente. Ela parecia tensa, mas tentou parecer desafiadora. Onde está o Vitor? O que queres, João? O Vitor não vem, respondi. Ele está a caminho de casa. E o que eu quero, Sofia, é a verdade. E quero justiça. Eu mostrei-lhe a fatura do detetive. Contrataste o Vitor para me seguir, não foi? Para recolher provas contra mim no divórcio. Ela tentou o blefe. Eu queria ter a certeza de que a nossa relação tinha acabado, João. Estavas ausente, frio. Eu interrompi-a. Não te incomodes com a justificação. Vitor deu-me tudo. Os vídeos dos teus encontros com Ricardo Matos. O choque atingiu-a. Ela hesitou. Era a primeira vez que a via realmente desarmada. E, mais importante, o áudio da noite em que ele tentou matar-me. Eu carreguei no play no tablet. A voz de Ricardo encheu a sala, descrevendo o timing perfeito, o SUV preto, a forma como eu voei para o separador. Depois, a voz dela, nervosa, mas cúmplice: está mesmo feito? Tens a certeza que ele não vai acordar e contar? O som da sua voz na gravação destruiu qualquer resquício de crença que eu pudesse ter tido. Ela encobriu um crime. Ela participou no plano para me silenciar para sempre. Sofia levantou-se da cadeira, em pânico total. Isto é manipulação. Ele gravou-nos. Eu não sabia o que o Ricardo ia fazer. Tu sabias o suficiente para perguntares se estava tudo tratado, corrigi. E tu pagaste-lhe depois do acidente, Sofia. Pagaste ao Vitor para desaparecer. E tu vais para a cadeia por cumplicidade em tentativa de homicídio. Ela correu para a porta, mas Tiago já a tinha trancado por fora. Eu tinha-a encurralado. Mas a minha vingança não era apenas arruiná-la. Eu queria desmascarar Ricardo Matos e proteger os meus filhos. Podes dizer-me tudo sobre o esquema de Ricardo, eu disse. Sobre as empresas de fachada, a lavagem de dinheiro, a otimização de ativos matrimoniais. Se me ajudares a derrubá-lo, eu peço à doutora Elisa para apresentar as provas de que tu foste coagida. Não te safas da cadeia, mas a pena será menor. Ela olhou para mim. O ódio, o medo e a derrota lutavam no seu rosto. A opção era clara: passar anos na cadeia ou cooperar para derrubar o homem que a usou, e garantir uma sentença menos severa. Ele tem tudo. O escritório dele está limpo, João, sussurrou ela, derrotada. Mas ele guarda todos os ficheiros antigos num disco rígido encriptado, numa casa de campo da família, em Sintra. Ele usa-o como arquivo morto. O endereço. Eu obtive o que precisava. Em menos de 1 hora, a polícia deteve Sofia. O meu divórcio estava garantido, e eu tinha as informações para desmantelar o esquema de Ricardo Matos. Alguns dias depois, com as informações de Sofia, a polícia judiciária encontrou o disco rígido encriptado. O disco continha uma rede complexa de fraude e evasão fiscal, ligando Ricardo a dezenas de divórcios sujos em Portugal e Espanha. O Ricardo Matos foi detido no seu escritório, sem direito à fiança. A minha vingança, legal e moral, estava completa. A minha vida estava segura, a minha empresa protegida e o meu nome limpo. Os meus filhos estavam seguros. Mas enquanto via as notícias sobre a detenção, pensei no futuro. Eu podia ter usado o vídeo de Sofia a admitir o crime para enterrar completamente, garantindo a pena máxima. Em vez disso, dei-lhe uma oportunidade de redenção legal, em troca da prova que incriminou Ricardo. Pergunta aos espectadores. Eu podia ter garantido que a Sofia passasse o resto da vida na prisão, por ter participado no plano para me matar. Mas dei-lhe a oportunidade de cooperar. Foi um sinal de fraqueza? Ou a decisão certa para proteger o meu futuro e o dos meus filhos, afastando o verdadeiro predador, Ricardo?